Boa noite, aqui é Manuel Maia, sou médico oncologista do Centro de Oncologia do Paraná, em Curitiba, e também do Hospital Universitário Evangélico, também na mesma cidade. Hoje eu convido um dos nossos colegas, cirurgião oncológico, Dr. Marciano Anguinoni, aqui de Curitiba também, que trabalha na clínica do Centro de Oncologia do Paraná e no Hospital São Vicente. Então, a gente convocou essa reunião para tentar informar, de alguma forma, e criar um debate, uma plataforma de debate que seja útil para os nossos pacientes, para conferir algumas orientações no contexto da pandemia que a gente está vivenciando. A gente sabe que isso tem assustado todo mundo, principalmente os pacientes que já estão, muitas vezes, numa situação vulnerável, e fica aquela dúvida sobre como proceder em determinadas situações. Então, para contextualizar, a gente está hoje no dia 9 de abril de 2020, a gente tem cerca de um pouco mais de 1.590.000 casos de coronavírus diagnosticados no mundo todo, com cerca de 95.000 mortes. No Brasil, a gente já passou dos 17 mil casos totais confirmados e temos 941 mortes. Aqui no Paraná, particularmente, a gente tem 609 casos confirmados, em Curitiba, 205. Então, a epidemia que tem crescido muito no mundo inteiro está atingindo a gente aqui de alguma forma, muito embora o Paraná e Curitiba não tenham um cenário tão devastador, digamos assim, tão alarmante como em outras regiões do próprio país e do mundo. Mas puxando aqui então o debate, a gente sabe que a gente está tentando dentro da clínica e dos hospitais fazer adaptações para evitar o contágio e a maior exposição dos pacientes, mas a gente tem que entender que muitos desses pacientes não podem também sofrer atraso no seu tratamento. Então, eu gostaria de ouvir o Marciano sobre como ele tem procedido em relação ao agendamento de algumas cirurgias, ou mesmo o próprio atendimento dentro da clínica, da parte cirúrgica, como é que ele vê a adaptação do tratamento e do planejamento oncológico no contexto dessa pandemia aqui onde a gente vive. Perfeito, Manuel. A gente está passando, então, por um momento onde as decisões estão sendo muito difíceis de serem tomadas. Muitos pacientes estão com receio de realizar o tratamento, estão com receio de realizar a cirurgia. Os hospitais têm políticas próprias, né, de tratamento, e também as sociedades médicas de especialidades, todas as sociedades também adotaram guidelines próprios. Então, de um modo geral, as cirurgias por doenças benignas, por exemplo, cirurgias plásticas, cirurgias bariátricas, cirurgia de hérnia, cirurgia de vesícula, essas cirurgias foram todas suspensas, tá? As sociedades médicas consideram que não vale a pena o paciente correr o risco de contrair o COVID no ambiente hospitalar, tratando uma patologia benigna. Mas o mesmo não acontece com a oncologia. Então, as sociedades de cirurgia oncológica têm nos ajudado a tomar as decisões, porque determinados tumores têm um comportamento também mais indolente e a gente consegue esperar. Mas outros tumores, né, os pacientes não podem esperar o tratamento. Então, como é que a gente está fazendo? A gente está basicamente individualizando cada caso, a gente está olhando em que momento do tratamento o paciente se encontra, se é um paciente que já acabou o tratamento pré-operatório, o tratamento neoadjuvante com quimioterapia, com radioterapia, e esse paciente precisa ser operado. Se a indicação da cirurgia é num hospital que tem poucos pacientes internados, né, como está acontecendo, por exemplo, num dos hospitais de Curitiba, ou mais de um hospital, como por exemplo o São Vicente, tem poucos casos, a gente está seguindo com a cirurgia. É claro que a gente também está adotando algumas estratégias de flexibilizar o tratamento, e é muito importante que a gente fale sempre baseado em evidência científica, porque o paciente não pode ser prejudicado em relação às escolhas do tratamento, mas hoje as sociedades médicas nos autorizam a gente flexibilizar o tratamento no seguinte sentido: por exemplo, um paciente que fez um tratamento neoadjuvante, que pode esperar até, por exemplo, 8, 10, 12 semanas para ser operado,
a gente espere, então, o tempo máximo para fazer a cirurgia. Ou então, um tratamento neoadjuvante, onde a gente possa fazer um pouquinho mais de quimioterapia e postergar um pouco a cirurgia, a gente está orientando, então, o paciente a esperar. A gente tem que lembrar também, Manuel, que esses pacientes que são os nossos pacientes oncológicos, o câncer acomete uma faixa etária, né, da quarta, quinta, sexta década de vida para cima. Então, muitos pacientes, eles são pacientes comórbidos, eles já são pacientes da faixa de risco para coronavírus. Já são pacientes da terceira idade, diabéticos, hipertensos, com outras patologias, e ainda a gente vai fazer uma cirurgia de grande porte num hospital que tem pacientes com Covid. Então, nós estamos tendo que avaliar cada caso e definir se nesse momento é o melhor momento para operar e se a gente pode, ou se a gente pode esperar, né? Então, muitos tumores, principalmente tumores digestivos, não dá para esperar. E aí a gente tem que conversar muito com o paciente e tentar achar o melhor momento e escolher o melhor ambiente para fazer a cirurgia. Aqui em Curitiba, nós não estamos ainda numa situação crítica, então nós estamos operando a maioria dos pacientes com tumores agressivos, tá? Então, tumores de estômago, pâncreas, fígado, nós ainda estamos realizando essas cirurgias, tá, Manuel? Mas nós não sabemos até quando. Pode ser que na semana que vem a gente fique inseguro em realizar essas cirurgias de grande porte em pacientes de alto risco. Então, acho que nós vamos acabar, assim, semanalmente, analisando o nosso cenário e definindo caso a caso. Eu acho que em relação à cirurgia, de maneira muito resumida, é isso. Eu não sei como é que está na oncologia clínica, se está adotando algum critério de escolha, se as quimioterapias estão seguindo naturalmente, mas, por enquanto, na cirurgia, os casos mais agressivos a gente está operando e entregando os tumores benignos e tumores pouco agressivos. Uhum. Bem lembrado, Marciano. A gente sabe que é uma pandemia que está abalando o mundo inteiro. Nossos pacientes oncológicos, como você bem pontuou, são pacientes muitas vezes idosos, com várias comorbidades, o que coloca eles num grupo de altíssimo risco para complicações mais sérias da infecção pelo coronavírus. Então, sempre que possível, a gente está tentando buscar uma adaptação para esse tratamento, mas a gente precisa entender também que a gente não pode abandonar uma doença que já está instalada como câncer. Muitas vezes, principalmente quando esse câncer é agressivo, a gente não consegue simplesmente abandonar esse diagnóstico pelo risco do coronavírus. Se for um câncer realmente que a gente possa entender que um ajuste não vai prejudicar a taxa de cura daquela doença, é lógico que a gente vai tentar sempre fazer a adaptação pertinente. Mas para muitos casos, infelizmente, a gente não consegue. Agora, um outro ponto importante que você comentou todo esse contexto que a gente está vivenciando, ele tem que ser visto não num contexto somente global, a gente precisa ver isso num contexto regional. Existem cidades fora do país que estão muito abaladas, o sistema realmente está muito sobrecarregado com a pandemia, mas você vai ter outras cidades que talvez não tenham nenhum caso ou que tenham poucos casos e, logicamente, não faz tanto sentido a gente adotar o mesmo peso de medidas nessas duas cidades com contextos epidemiológicos muito diferentes. Então, graças a Deus, aqui em Curitiba, apesar de a gente estar tomando todo o cuidado necessário e obedecendo as recomendações nacionais e internacionais, a gente não tem um contexto de caos instalado. Então, muitos desses tratamentos continuam sendo feitos, principalmente aqueles que têm maior risco de progressão. Dentro da oncologia clínica, eu tenho orientado meus pacientes que quem está fazendo quimioterapia, quem já começou essa quimioterapia principalmente, ou que precisa fazer uma quimioterapia com uma certa urgência, esses tratamentos não devem ser evitados, não devem ser postergados. Imunoterapia, a mesma coisa. Muitas drogas-alvo também a mesma coisa. Eventualmente, para um ou outro paciente com câncer de próstata mais indolente, que está fazendo hormonioterapia, a gente pode fazer algumas adaptações, prolongando o tempo para receber a próxima injeção, mas tudo depende, de novo, da classificação de risco daquele tumor do paciente. Se você tem um paciente com câncer mais agressivo, a gente não vai tentar fazer tantas mudanças para não comprometer a curabilidade da doença. Então, esse é um contexto muito importante que os pacientes precisam entender. Consultas de segmento, a gente tem realmente evitado, ou feito por telefone, às vezes por telemedicina, para tentar impedir ou minimizar as idas daquele paciente para o centro de saúde. Logicamente, evitar a exposição.
Porém, aqueles que precisam, para o seu tratamento, comparecer ao centro de saúde, como aqueles que estão em tratamento ou que precisam fazer um exame de imagem de controle muito urgente ou muito de perto, esses pacientes a gente não está fazendo tanta mudança. Pode ser que isso mude, como você falou, a cada semana a gente tem novidades, as coisas podem piorar, assim como podem melhorar. Então, essas revisões, essas recomendações estão sempre sendo revistas. Na clínica, o que a gente tem feito, além do paciente que passa com o oncologista clínico e, logicamente, com o cirurgião, a gente tem tentado minimizar visitas outras, por exemplo, com pacientes que vão passar, talvez, com a nutrição, talvez com alguns pacientes que vão passar com a psicologia, talvez algumas outras consultas de segmento, principalmente, com o ginecologista, por exemplo, a gente tem tentado sempre minimizar essas idas. Mas dos tratamentos, realmente, muitos a gente não consegue fazer essa adaptação e é importante entender isso. Perfeito, Manuel. Você comentou um aspecto bem importante, né? Como é que está a questão das consultas? Então, de fato, aqueles pacientes que já foram tratados do câncer, que já estão fazendo acompanhamento há 1 ano, 2 anos, que estão fazendo consultas semestrais para mostrar exames, esses pacientes a gente está conseguindo por telefone, a gente está começando a ter algumas experiências agora com telemedicina, é algo muito novo, foi recém-regulamentado por uma portaria do ministro da Saúde, agora há mais ou menos 15 dias, em caráter provisório. Então, a gente está autorizado a fazer teleatendimento, a gente está se adaptando ainda às políticas, os convênios, mas a gente está prestando a assistência que a gente pode por telefone, para que os pacientes tirem suas dúvidas. E esses pacientes que, de fato, precisam ir até a clínica para fazer uma consulta, para pegar guias, para fazer exames, para voltar para o consultório, esses pacientes, principalmente os pacientes de risco, a gente está orientando que espere um pouquinho, fique em casa e que nos contacte se tiver algum sintoma. Mas é importante a gente colocar o seguinte, Manuel, nenhum protocolo de nenhuma instituição de oncológica, né, da sociedade de classe, orientaram que os pacientes que têm casos novos de câncer devam ficar em casa 3, 4 meses, porque pode ser que essa pandemia ela se estenda por 3, 4 meses, cada país vai ter a sua curva, o seu tempo. Então, o que a gente está também orientando é que pacientes que foram recém-acometidos de câncer, que procurem fazer a sua consulta, ou por telefone, ou por telemedicina, ou então até presencialmente. A gente tem flexibilizado os horários, a gente tem procurado aumentar o intervalo da consulta, deixar menos pessoas circulando na clínica, os pacientes todos estão usando máscara, a gente está mantendo uma certa distância para fazer a consulta, né? Então, o paciente que tem um diagnóstico de câncer recente, esse tumor pode precisar de um atendimento, de um tratamento logo, né? O câncer não espera, os tumores malignos não esperam. Então, o que nós temos observado é que, infelizmente, o pânico que se gerou por causa da Covid está fazendo com que muitas pessoas recém-diagnosticadas do seu câncer, cânceres agressivos, essas pessoas não estão buscando atendimento, não estão indo fazer nem a consulta, nem uma consulta virtual, nem uma ligação para um especialista, como nós estamos disponibilizando. Então, isso acaba sendo muito arriscado, porque, como você muito bem colocou, 3, 4 meses, esse paciente que hoje pode ter um tumor que é curável, daqui a 3, 4 meses, dependendo do tipo do tumor, esse tumor não é mais curável. Então, o paciente está trocando um risco de mortalidade pelo coronavírus, que se for um paciente que não é da classe da idade de risco, não tem comorbidades, um risco muito baixo, né, possivelmente menor do que 1% de evoluir a óbito, está trocando esse risco por um risco alto de essa doença progredir e essa pessoa perder a chance de cura. Então, a Covid-19 é uma doença que ela não substituiu as outras doenças. As pessoas continuam adoecendo, a gente não pode esquecer das outras doenças e dentro desse contexto de outras doenças não podemos esquecer do câncer. Então, nós estamos à disposição, a clínica continua funcionando, a gente tem horários para consultas, para que as pessoas não fiquem em casa esperando, achando que isso vai passar logo. Nós não sabemos quanto tempo vai durar aqui no Brasil, aqui no nosso estado, aqui em Curitiba, como é que vai ser a curva aqui. Não dá para ficar em casa esperando, né, Manuel? Então, acho que
muito bem colocado a questão das consultas, né? Você abordou. Então, deixar claro que a gente está atendendo de uma maneira ou de outra, tirando dúvidas, e que os pacientes com casos novos, né, recém-diagnosticados, precisam ser avaliados agora, né? Precisam ser avaliados pelo especialista nesse momento. E a gente vai definir se dá para esperar ou não, ou se é uma indicação de quimioterapia ou de uma cirurgia de urgência, ou se é um tumor que dá para esperar alguns meses. Mas a gente tem que consultar esse paciente e saber o que está acontecendo em relação a esse câncer recém-diagnosticado. Exatamente, eu acho que essa talvez seja a mensagem mais importante desse debate, é deixar claro que não existe uma recomendação geral que vá se encaixar para todos os pacientes. Esses casos precisam individualmente ser discutidos com o médico assistente, né, seja um oncologista ou cirurgião oncológico, para que haja esse discernimento, se é um paciente que pode sofrer adaptações sem perda das chances de cura do câncer, ou se ele precisa se manter dentro do protocolo padrão, digamos assim, dentro da instituição. Então, esse discernimento, só aquele médico que está acompanhando de perto o caso vai conseguir discutir com o paciente, explicando, logicamente, sempre os prós e contras de cada decisão. Lembrando, como o Marciano falou, a gente continua atendendo na clínica. Se você é paciente, tente sempre fazer um contato. A gente tem flexibilizado fazendo consultas por telemedicina, algumas por telefone. Então, num primeiro momento, você pode checar com a clínica essas possibilidades. E para aqueles casos, porém, que precisam de um exame físico, principalmente, esses casos que estão sintomáticos, que precisam ser avaliados presencialmente, nesses casos a gente vai orientar que não tem como fugir de uma consulta. Então, para esses casos especificamente, é bom a gente muitas vezes avaliar presencialmente. No geral, a gente tem feito desde o momento em que o paciente chega na clínica, no hospital, esse paciente já recebe uma máscara, os funcionários, de uma forma geral, já estão usando máscara, existe álcool espalhado por vários cantos, desde a entrada até a saída do paciente pelas clínicas e hospitais. Então, é sempre importante estar sempre lavando as mãos com álcool ou com sabão e água. Os médicos no consultório têm tentado deixar as portas abertas quando for possível, janelas abertas para o ar circular. A equipe da limpeza está fazendo uma limpeza muito frequente. A cada paciente que sai e entra, a gente tem feito alguma limpeza dentro do consultório. Os médicos estão usando aventais descartáveis e muitas vezes luvas, usando máscaras também. Então, tudo isso com o intuito de minimizar a exposição e o contágio a essa doença. Agora, um outro ponto que eu queria levantar também, Marciano, é se você já teve experiência com algum paciente que teve infecção por coronavírus. Manuel, felizmente ainda não, né? A gente teve casos de colegas nossos que, pelo Brasil, tiveram casos, né? Mas aqui em Curitiba nós começamos só agora, há poucos dias, de fato, passar por uma situação de uma incidência um pouquinho maior, a curva começando a se acentuar só agora. Os primeiros casos de óbito foram nessa semana, então eu ainda não tive nenhum paciente meu, pelo menos, né? Nós sabemos que colegas próximos já tiveram, né? Pacientes que internaram para fazer um tratamento, nem cirúrgico, mas tratamento, por exemplo, paciente internou por uma doença cardiológica e acabou sendo contaminado pelo vírus. Então, essa é uma questão para a gente conversar um pouquinho também, né? Essa questão do cuidado hospitalar, mas eu ainda não tive, nós acho que não tivemos, acho que no nosso grupo na clínica, ainda pacientes, né, em tratamento que tiveram Covid ou que evoluíram a óbito por Covid. Não sabemos como é que vão ser nos próximos dias, esperamos que isso não aconteça, né, com os nossos pacientes, a gente sempre espera que isso não aconteça, né, Manuel? A gente tem visto algumas estatísticas, principalmente internacionais, a respeito de infecção por coronavírus em pacientes oncológicos, mas aqui dentro do Brasil, principalmente em Curitiba, não tenho visto muitos relatos. A gente teve um paciente que estava no hospital, que acabou sendo diagnosticado com coronavírus, mas era um contexto onde ele não se encaixava exatamente no perfil de paciente sintomático da doença, acabou sendo um achado, digamos assim. E não houve maiores repercussões nesse sentido. Mas uma pergunta que cabe a gente tentar esclarecer aqui, que a gente ouve de muitos pacientes, é o que fazer se eu tenho sintomas da doença de coronavírus? O que eu faço? Vou direto para o hospital?
eu ligo para alguém, o que eu faço? Então, eu vou tentar responder do ponto de vista da oncologia clínica, o que a gente tem orientado. Lógico que os sintomas da doença, da infecção por coronavírus, ele se confunde com o sintoma de qualquer infecção gripal, muitas vezes, né? Então, muitas vezes é difícil, com base na clínica, você identificar o que exatamente é, sem fazer um teste específico para o coronavírus, né? Mas a recomendação geral, e isso se serve tanto para o Brasil quanto para o resto do mundo, é se você tem sintomas como febre, tosse, falta de ar, nariz escorrendo, dor no corpo, algum sintoma, todos esses sintomas que são sugestivos de infecção viral, você não deve, em princípio, procurar assistência médica de imediato. Se você tem um oncologista, um cirurgião oncológico, que pode tirar a tua dúvida, ou se você tem acesso a algum canal de atendimento oferecido por alguma instituição de saúde, como muitas têm feito aqui, você deve primeiramente ligar para retirar dúvidas e conversar especificamente sobre o seu caso. Só entendendo bem como estão os seus sintomas é que a gente pode emitir uma recomendação mais específica para o seu caso, né? Mas, de uma forma geral, a gente entende que se você tem sintomas leves da doença, você não precisa ir no hospital, porque você vai estar expondo outras pessoas à infecção, se você tiver coronavírus, e se você não tiver coronavírus e for uma outra virose, você está exposto a pegar o coronavírus quando sair de casa. Então, se você tem sintomas de gripe ou parecidos com sintomas de gripe, e esses sintomas não são, na sua avaliação inicial, tão fortes assim que requeiram uma avaliação médica, tente ficar em casa e pegar uma orientação primeiro, né? Agora, se você tem sintomas muito severos, como uma febre que não cede, mesmo com antitérmico, dores muito intensas pelo corpo, se você tem tosse com falta de ar, então esses são sintomas de alarme que geralmente requerem uma avaliação médica presencial. Aí sim seria uma alternativa você procurar o serviço de saúde para ser melhor avaliado. Então, acredito que a maioria das pessoas, tanto dentro quanto fora da oncologia, tem orientado nesse sentido. Eu não sei o que você pensa sobre isso, Marciano. Eu vi que a doutora Emanuela, também oncologista do Centro de Oncologia, entrou na reunião. Para os pacientes cirúrgicos, a recomendação é exatamente a que você falou, né? Então, os pacientes em pós-operatório, eles estão mais fragilizados pela cirurgia. Os pacientes que fizeram cirurgias digestivas de grande porte, geralmente eles já apresentam algum grau de desnutrição, né? Pelo trauma da cirurgia, pelo jejum pré-operatório, pela alimentação que é mais limitada nos primeiros dias. Então, esse paciente está mais imunossuprimido. O último lugar que ele deve procurar é um pronto-socorro, né, cheio de pacientes para serem atendidos por possível quadro de coronavírus, né, numa situação de um surto, né, do ápice da curva, né, muitos casos. Então, a gente orienta o que você falou, só procurar o hospital em situação de falta de ar, febre alta. Uma coisa que eu gostaria que você falasse, Manuel e a Emanuela, que eu acho importante, os pacientes que estão fazendo quimioterapia, eles já têm a opção de procurar o hospital em determinadas situações, por exemplo, febre, né, mal-estar, pressão baixa. O que muda para o paciente que está fazendo a quimioterapia em relação aos sintomas que ele deve ficar mais alerta, né? Porque a recomendação para os pacientes gerais é basicamente a falta de ar. A recomendação é que febre baixa não se procure o pronto-socorro. Isso para os pacientes gerais que não estão fazendo quimioterapia. Só se tiver falta de ar, mesmo febre baixa, que fique em casa. Para os pacientes com quimioterapia, só para a gente deixar bem claro, que eu acho que é uma coisa que os pacientes estão com dúvida, Manuel e Emanuela, a recomendação, como você falou, é mais ou menos a mesma, ou esses pacientes têm que ficar um pouquinho mais atentos porque eles já são um pouco mais imunossuprimidos porque estão fazendo quimio? O que eles devem fazer? Eu queria aproveitar a presença da doutora Emanuela Benevides, ela é médica oncologista do Centro de Oncologia do Paraná também, do Hospital Evangélico aqui em Curitiba, e ela está trabalhando junto com a gente, atendendo esses pacientes oncológicos. O que você acha desse contexto, Manuela, dos pacientes que têm alguns sintomas potencialmente suspeitos, mas não confirmados de coronavírus e que estão em tratamento oncológico? Boa noite, pessoal. Boa noite, Marciano. Boa noite, Manuel. Boa noite. Então, eu tenho orientado para os meus pacientes que estão em quimioterapia. Então, assim, se
tiver febre, entrar em contato comigo. Eu vou avaliar, né, diante do contexto do paciente, de quando ele fez quimioterapia, se tem possibilidade dessa febre ser por algo relacionado à quimio, à imunidade baixa, se o paciente tem um outro sintoma concomitante com a febre, se ele está com sintomas urinários, ou se, por exemplo, ele tem sintomas respiratórios, para daí eu então definir com o paciente o que iremos fazer. Tá? Geralmente eu deixo também um exame de sangue, um hemograma, e nessa situação que a gente está agora, em que a gente está evitando que os pacientes vão para o pronto-socorro, né? Vá para os pronto-socorros, eu converso caso a caso com o paciente, a gente define se o paciente tem indicação de fazer um exame de sangue para a gente avaliar se é algo relacionado à quimio ou não. E avalia todo o contexto do paciente também. O que você tem feito, Manuel? Realmente eu concordo, eu tenho feito de forma muito parecida. A gente precisa levar em consideração que protocolo de tratamento o paciente está fazendo, para a gente entender, é um protocolo que pode levar a imunossupressão e um episódio de neutropenia, para eu pedir realmente um hemograma direcionado para essa avaliação, ou é um paciente que realmente não tem um protocolo que tenha tanto risco de neutropenia, ele pode ter alguma outra coisa concomitante. Esses sintomas também, fora a febre, também vão orientar a gente numa maior ou menor suspeita. Então, acho que a mensagem aqui é sempre conversar com o seu médico. Se você está fazendo um tratamento oncológico, conversa, principalmente quimioterapia, conversa com o seu oncologista para ele tentar tomar a melhor decisão sobre se vale a pena ou não, primeiro, você continuar fazendo o tratamento oncológico, ou eventualmente se você precisa ir num hospital para uma melhor avaliação do quadro de infecção que está se instalando. Né? Agora, de uma forma geral, digamos que um paciente oncológico tenha o diagnóstico de coronavírus. O que você recomendaria para ele, Emanuela? Então, se o paciente tem um diagnóstico de coronavírus e é um paciente que não está em tratamento, né, quimioterápico, tá? Só em segmento. Então, vai ser as mesmas medidas que nós vamos tomar para outros pacientes que não são oncológicos, né? Avaliar os sintomas, ver se são sintomas de gravidade, para indicar que esse paciente tenha que recorrer ao hospital ou não. Se é um paciente que está em quimioterapia e a gente tem o diagnóstico de coronavírus, nós vamos, né, com certeza, então, fazer um exame de sangue, fazer todos aqueles exames que temos costume de fazer, hemograma e outros, para avaliar se tem algum sinal de gravidade. Se é um paciente que está em quimioterapia, também vou fazer uma imagem do tórax, ou um raio-x, ou se possível até uma tomografia de tórax para avaliar se tem algum sinal que leve a gente a pensar em gravidade. Se não, vou monitorizar o paciente em casa também. Tá? Primeiro vou fazer esses exames, né? Porque é o paciente imunossuprimido em tratamento, e aí depois a gente define se tem algum critério de gravidade para ficar internado ou não. Exatamente, eu concordo, e é importante frisar que nesse momento, caso um paciente oncológico em tratamento tenha diagnóstico de coronavírus, geralmente a gente vai fazer uma pausa no tratamento, né? O que a gente não costuma fazer se o paciente não tem sintoma nenhum de infecção, se ele está indo bem, como eu expliquei há pouco, se o paciente precisa daquele tratamento para controlar o câncer, a gente não tem feito mudanças radicais dentro do possível, logicamente, para não prejudicar a curabilidade e o controle da doença oncológica. Porém, se o paciente tem infecção de coronavírus, ele precisa se isolar até para prevenir o contágio de outras pessoas. Então, nesse contexto, a gente pausa o tratamento oncológico, que por sinal também é um tratamento que pode deprimir ainda mais o sistema imunológico do paciente. Então, se ele tem infecção por coronavírus, a gente vai precisar, aí sim, fazer uma pausa no tratamento até que ele se recupere e possa continuar aquele tratamento. Então, essa é uma dúvida muito frequente que a gente tem ouvido de alguns pacientes. O que fazer nesses casos? Excelente, Manuel. Perfeito. Um aspecto importante também que eu queria colocar para vocês a gente tem discutido muito na cirurgia se a gente poderia ter algum método de triagem desses pacientes para eu não operar um paciente que possa estar no seu período de incubação e esse paciente faz uma cirurgia grande e vai apresentar o pós-operatório de uma cirurgia grande. Então, isso muito tem se discutido a nível de sociedades internacionais. Vale a pena fazer o
teste, né? O teste é aquele teste mais preciso, que é o teste da PCR, que pega a doença no começo, ou a gente faria o teste rápido, ou vale a pena fazer uma tomografia. Então, o que a gente tem discutido é que, infelizmente, nenhum desses testes ainda são recomendados em larga escala, porque cada um dos testes tem uma falha. Nós não temos o teste da PCR disponível para todo mundo. O teste rápido, ele não pega as primeiras fases da doença, então ele pode dar negativo, a gente pode fazer cirurgia, o paciente pode apresentar sintomas no pós-operatório. Existem hospitais, Manuel e Emanuel, que estão recomendando que o paciente faça uma tomografia, porque a tomografia, muitas vezes, ela mostra sinais da doença antes do exame de sangue, né? Antes do teste rápido mostrar. Mas fazer tomografia para todos os pacientes também é difícil. E nas fases muito iniciais, a tomografia também não mostra os sintomas. Então, essa questão de a gente lançar mão de algum exame que possa nos dar segurança para operar o paciente é muito difícil. O que a gente está utilizando mesmo é o paciente que está muito bem, que está sem sintomas, que estava fazendo o seu isolamento em casa, e esse paciente tem que fazer uma cirurgia, essa cirurgia não pode esperar. Como o Manuel muito bem colocou, a gente está num momento na cidade em que naquele hospital tem poucos casos internados, a gente tem segurança para operar esse paciente, a gente deve fazer a cirurgia, né? Mas como nós falamos no começo, se daqui a uma semana, duas, esse mesmo paciente, a gente tiver com os hospitais cheios e ele for um paciente de risco, a gente vai postergar a cirurgia. Então, exames para nos dar segurança entre operar e não operar, ainda nós não temos nada muito efetivo, nada que a gente possa usar de maneira rotineira. E mais uma coisinha para pedir para vocês, o que vocês acham, é a questão de cidades ou de países que tentaram adotar políticas, né, de fazer hospitais Covid-free, ou seja, hospitais livres de Covid. Vocês acham que isso seria uma estratégia válida? Isso é fácil de implementar? A minha opinião é que isso deve ser tentado, a gente teria que ter em cada cidade hospitais que tentassem assim, priorizar pacientes com outras doenças e que tentassem não atender pacientes Covid e que esses pacientes fossem para outros locais. Com isso a gente teria uma série de benefícios, poderia poupar esses pacientes, de ficarem expostos ao vírus, poderia poupar insumos, né, nesses hospitais, insumos de EPI, mas a gente sabe também que isso é muito difícil de implantar no Brasil. Então, no fim das contas, a gente avalia cada cenário, cada cidade. O que vocês acham dessa questão de tentar dividir os hospitais em hospitais específicos para Covid e hospitais Covid-free? Qual é a opinião de vocês? Bom, então, eu tenho uma colega oncologista que ela está no epicentro da infecção lá na Itália, ela mora em Milão, e ela trabalha num instituto de câncer lá da Itália. Então, eles estão tentando fazer isso, e isso tem dado certo lá. Então, como é uma região que tem uma incidência grande, os casos estão muito grandes, né, de coronavírus, eles reservaram só o hospital, 2 hospitais, né, de Milão para receber os pacientes oncológicos. Mesmo o paciente oncológico com suspeita de coronavírus não vai até lá, vai para outro hospital. Então, com isso, eles conseguiram fazer, e a experiência deles até o momento, é que os pacientes oncológicos estão indo bem. Eles têm ficado isolados, indo para o hospital somente para fazer o tratamento quando necessário, e eles têm ficado bem, eles não têm visto uma incidência maior lá, naquele momento, até esse momento, para os pacientes oncológicos. Acho que isso é uma ideia. Agora, para a gente trazer para a nossa realidade aqui de Curitiba, nós teríamos que, né, tentar conversar com os colegas, mas é algo interessante que acho que ajudaria muito os nossos pacientes, né? Eu concordo, eu acho que é um esforço aparentemente válido, embora seja difícil de você conseguir na prática, né? A gente vê um exemplo nos Estados Unidos, onde aquele navio hospital foi trazido para ser um hospital, digamos assim, livre de coronavírus, e, no entanto, alguns pacientes acabaram erradamente sendo transferidos para lá com o diagnóstico de coronavírus. Ou não sei se exatamente esse diagnóstico era desconhecido, e uma vez que foram transferidos,
isso ficou evidente. Então, como a doença está disseminada em algumas cidades, como em Nova York e agora aqui no Brasil, talvez o nosso maior exemplo seja São Paulo, é um pouco difícil você ter esse controle de dizer assim, se o hospital vai ser livre de coronavírus, né? Aquele vírus pode entrar no hospital eventualmente e isso acabar gerando um problema. Mas se você tiver um esforço concentrado em sempre que o diagnóstico for feito, os pacientes serem transferidos para outro hospital, eu acho que não deixa de ser uma alternativa muito válida, né? Aqui em Curitiba a gente tem visto que no âmbito do SUS, o Hospital do Trabalhador tem sido a referência nesse sentido, mas a gente ainda vê espalhados pelas cidades pacientes com esse diagnóstico, mesmo no âmbito do SUS internados. Então, eu não sei qual é o impacto real, qual é a programação da Prefeitura e da Secretaria do Estado nesse sentido, mas eu acredito que seria algo realmente interessante. Então, bem, pessoal, para encerrar, eu acho que a gente comentou um pouco de tudo aqui que a gente poderia, dentro de cada área cirúrgica, área clínica, falamos de oncologia em geral, sobre como a gente tem procedido dentro das clínicas, dentro dos hospitais, o que fazer para evitar, entender que a mensagem principal é não existe uma regra que se aplique a todos os pacientes em todos os lugares do mundo, né? Cada contexto epidemiológico dentro de cada cidade, de cada serviço é diferente. Felizmente em Curitiba a situação não está crítica, a gente tem conseguido manter alguns tratamentos oncológicos, principalmente os mais importantes, dentro da programação habitual, mas isso está sendo reavaliado semana a semana, às vezes dia após dia, para entender se a gente precisa fazer mudanças mais ou menos radicais. Para aqueles pacientes que têm o seu médico, oncologista, cirurgião oncológico, sempre conversar diretamente com a sua referência para entender se precisam ou não serem feitos ajustes dentro do seu tratamento e dentro da sua logística, de ir ou não ir a determinado centro, seja para exame, seja para tratamento. Acho que essa é a mensagem mais importante, né, para que a decisão do seu caso seja realmente individualizada. Então, eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Marciano e da doutora Emanuela, que contribuíram aqui com o debate, e nós ficamos abertos sempre a tirar outras dúvidas aí, sempre que forem surgindo. Agradeço também, pessoal. E acho que a gente vai conseguir logo, logo ter mais dados, né, sobre essa doença e o que a gente vai fazer. Mas é isso aí. Marcelo, acho que teu áudio tá no mudo. Para encerrar, então, só reforçando, as pessoas precisam continuar se cuidando, não relaxar nas medidas de isolamento, nas medidas de higienização de mãos, proteger as pessoas mais idosas, proteger as pessoas que têm câncer, estão fazendo quimioterapia, que fazem parte do grupo de risco. Então, a gente deve manter as mesmas medidas e não procurar não diminuir essas medidas. A gente não sabe ainda como é que vai ser daqui para frente, então vamos continuar trazendo, levando informação para as pessoas que precisam, e desejo a todos que se cuidem e que a gente possa superar isso da melhor maneira e com o menor impacto possível. Obrigado pela presença, pelo convite, Manuel, obrigado pela presença também, Emanuel.